Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante, pois a gente vai resolver a questão 170 do Caderno Cinza do Enem 2023. É uma questão que trata sobre geometria plana, muito interessante de ser feita. Diz o seguinte: a figura representa uma escada com 3 degraus, construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas. E aí perceba que tem a parte do piso, e aí tem a parte dos espelhos e tem as partes laterais de uma escada qualquer, com suas respectivas medidas, tá certo? Nessa escada, pisos e espelhos têm formato retangular. Ok, na imagem dá para observar. E as paredes laterais têm formato de um polígono, cujos lados adjacentes, ou seja, os lados um ao lado do outro, são perpendiculares, como você observa aqui essas partes perpendiculares em cada um, ok? Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede quanto? Ou seja, ele quer saber a área dessa figura aqui, tá certo? Só que aí percebemos que a gente precisa separar essas informações, tá certo? Não dá para fazer tudo aleatoriamente. Então, vamos começar organizando. Bom, ele quer saber a área dos pisos, né? Depois, somar com as áreas dos espelhos e somar com as partes laterais. Lembrando que existe essa parte lateral e existe a do outro lado, não é? Mas, vamos começar separando as informações. Vamos fazer um pequeno retângulo aqui deste lado. Assim está ótimo. E aqui eu vou começar com o piso, tá certo? Bom, quais são as medidas do piso? O piso, vamos aproximar ele aqui um pouquinho. Percebemos que o piso, ele tem essa dimensão aqui, não é? Ó, o comprimento dele, que vale quanto? 1 metro. E qual é a largura do piso? Ó, essa parte aqui, 0,25 metros. Então, nós temos o piso sendo o comprimento medindo 1 metro e a lateral medindo 0,25. Então, se ele quer saber a área total, não é? Então a gente tem que saber a área desse piso. Então, fazendo o cálculo, é um retângulo. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então a área vai ser, quem é a base? 1 metro. Altura, 0,25. Então a área vai ser igual a 0,25 metros quadrados. Entretanto, são quantos pisos? São 3 pisos, não é? Então significa dizer que aqui eu vou ter que a área dos pisos será igual a 3 vezes 0,25, que vai ser igual a 0,75 metros quadrados. Perfeito. A gente tem a área do piso, certo? De todos os pisos, ok? Agora vamos analisar então a área dos espelhos, que são retângulos. Depois a parte lateral a gente vê daqui a pouco, tá certo? Bom, a gente tem um piso, eu vou colocar os espelhos aqui deste outro lado, tá certo? Para separar. Na verdade, deixa eu só fazer essa alteração. Deixa eu pegar esse piso que eu fiz primeiro e colocar ele deste lado daqui. Pronto, perfeito. E aqui desse outro eu coloco o espelho aqui. Como são retângulos, então vamos desenhar retângulo aqui também, ó. Um retângulo um pouco mais fino, que esse aqui vai ser o nosso espelho. Espelho é espelho meu, pronto. E aí, quais são as medidas do espelho? Voltando para cá novamente, a gente tem, ó, comprimento do espelho também é 1 metro, né? Ó, é o mesmo do piso. Só que perceba que a largura do espelho é um pouco menor, não é? Observa que aqui é 0,20 metros. Então, colocando essas medidas aqui no nosso espelho, a gente tem que o comprimento também é de 1 metro. Aqui a largura é de 0,20. Então, temos que a área do espelho vai ser o quê? Vai ser 1 metro vezes 0,20, já que é o mesmo retângulo. Então, a área do espelho vai ser igual a 0,20 metros quadrados. Como são 3 espelhos, então a área
total dos espelhos é 0,60 metros quadrados, tá certo? Como a mesma explicação é na questão anterior, na parte do piso, então eu já fiz mais direto, tá certo? Ó, a gente tem a área do espelho, a área do piso. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede. Você concorda que a gente vai somar 0,75 mais 60, né? Mais as áreas da parede lateral. Ainda faltam as áreas da parede lateral, ok? Mas note você que quando você soma 0,75 com 0,60, vai dar 0,35, não é? Então, perceba que a letra A, ela já não é. Letra B, 135 aqui. Não é porque ainda falta a parede lateral. Então, sobra C, D e E, ok? Então, como é que a gente vai calcular a área das paredes laterais, que é um polígono que a gente não consegue fazer ele direto? E aí, a gente precisa separar esse polígono, ok? Ou seja, você concorda que aqui nesse polígono eu posso separar de várias maneiras. E uma delas é eu fazer retângulos dentro dela. Ou seja, ó, eu vou dividir ela de acordo com os degraus, ok? Ó, divido assim. E aí o que eu construo? Eu construo, aqui é um retângulo e outro retângulo aqui, mais achatado. Da mesma forma do outro lado, mas eu descobrindo a área desses três, descubro dos outros também, tá certo? Então aqui eu vou chamar esse retângulo maior de A, esse do meio B e aqui C, tá certo? Eu vou separar assim para que a gente consiga analisar eles melhores, ok? Então, eu vou colocar, deixa eu ver um espaço bom, vou colocar aqui embaixo, certo? Para que a gente desenhe esses retângulos e fique mais intuitivo esse raciocínio. Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu desenhar um retângulo aqui para representar a primeira área, tá certo? Ó, a primeira área A. Vamos entender as dimensões dele. Ó, concordam que a largura desse retângulo é de 0,25, não é? Ó, que é a mesma do piso, ó, tá vendo? Essa largura aqui. Então, o que a gente vai ter? Que essa largura dele é 0,25, certo? Metros. Mas qual é a altura? Ou seja, qual é essa dimensão aqui, ó, na vertical? E aí é só a gente analisar as alturas dos espelhos. Observa aqui que o espelho tem 20 centímetros de altura, não é? Ó, 20, 20 e 20. Então, você percebe que, de acordo com os degraus, essas alturas vão se acumulando, não é? Ó, por quê? Porque perceba que cada dimensãozinha dessa aqui, ó, que eu estou cortando na horizontal, é uma altura do espelho. E perceba que o piso maior do lado de cima, ele tem esses três espelhos sendo cortados, ok? Se a gente fosse separar ele todinho, ó, tá vendo que dá para dividir em três partes de 20. Então, ao todo, a altura desse primeiro retângulo é de 0,60. Então, esse primeiro retângulo vai ter que área? A área do primeiro retângulo, deixa eu fazer uma linha um pouco maior. A área do primeiro retângulo vai ser, como é um retângulo, base vezes altura, então é 0,25 vezes 0,60. Nessa primeira, eu vou fazer mais detalhado, tá certo? Que vai ser, a área vai ser igual a 0,25 é 25 sobre 100, vezes 0,60 é 6 sobre 10, ou 60 sobre 100. Podemos simplificar algumas coisas, esse zero com esse zero. 25 sobre 100 eu posso simplificar por 25 e por 25, certo? Então, eu vou ter o seguinte, a área dessa figura vai ser 1/4, que é 25 sobre 100, vezes, eu posso simplificar aquilo ali também por 2, não é? Ó, por 2 em cima, por 2 embaixo. Então, vai ficar, ó, 6 dividido por 2, 3, 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho que a área vai ser 3 sobre 20. E quanto é 3 sobre 20? Se você simplificar, ou melhor, se você utilizar das relações
de frações equivalentes, você vai perceber que isso aqui vai ser 0,15 metros quadrados, tá certo? E claro, você faz a divisão que você já conhece para descobrir, ok? Eu utilizei da estratégia de frações equivalentes, eu fiz de cabeça no caso, mas observe que dá esse resultado aí, ok? Bom, esse aqui é o primeiro retângulo. Vamos então separar essas informações e vamos partir para o segundo retângulo, que ele é um pouco menor, não é? E aqui é o retângulo B, ok? Pronto. Quais são as dimensões do retângulo B? Voltando aqui para cima, nós observamos que essa dimensão aqui, ó, é a mesma, não é? Ó, é 0,25, porque é a mesma do piso, ok? É a mesma do piso, então continua a mesma coisa, ok? E a altura? A altura agora baseia-se em dois espelhos, não é? Em dois degraus dos espelhos. Então perceba que a altura aqui vai ser 0,20 mais 0,20, 0,40 por 0,25. Então nós temos que essa mesma dimensão de baixo aqui é 0,25, mas essa altura vai ser 0,40, tá certo? Então fazendo a mesma coisa da multiplicação, essa aqui eu já posso fazer um pouco mais direto, tá certo? A área, portanto, vai ser igual a 0,25 vezes 0,40. Isso aqui, portanto, vai ser igual a 1/4 vezes 4 sobre 10. E, portanto, a área aqui vai ser igual a... Simplifique esse 4 com esse 4. A área vai ser 0,10 metros quadrados. Temos essa outra área aqui. E para finalizar, nós vamos para a área valendo C. Ou melhor, a área que eu chamei de C. Não foi? Então, ó, fazendo ela aqui também, ela é um pouco mais achatada, porque ela baseia-se muito nos espelhos. Então, nós temos aqui a área C, que tem quais as dimensões dela? Muito tranquilo. Observamos que a lateral dela também é a mesma, continua 0,25, só que a altura dela é quanto? 0,20. Então, nós temos aqui a área vai ser igual a 0,25 vezes 0,20. Então, a área vai ser igual a 1/4 vezes 2/10. Então, nós temos que a área vai ser igual a... Posso simplificar esse 2 com esse 4, que vai ficar 2. Então, vai ficar... 1/20, que é igual a 0,05 metros quadrados. E a gente tem, então, a área de cada retângulo dele. Só que, vocês concordam que todos esses retângulos separados aqui, eles fazem parte da parte lateral, não é? Então, vocês concluem, ou melhor, nós concluímos que a parte lateral é igual a 0,15 mais 0,10 mais 0,05. E esse resultado, você percebe que vai ser 0,10 mais 0,05 dá 0,15, mais 0,15 dá 0,30 metros quadrados. Observe, essa é a primeira parte lateral. São duas partes laterais, não é? São duas partes laterais. Então, se uma é 0,30, a outra também, então vai ser um total de 0,60 metros quadrados. E aí, portanto, a gente tem então as três áreas de cada figura. A área do piso, a área do espelho e a área da parte lateral. Consequentemente, vamos finalizar. Consequentemente, nós temos que aqui vou colocar o total. O total vai ser então, cadê? 0,75 que foi os pisos, mais 0,60 que foi
os espelhos, mais 0,60 que foi a parte lateral. Consequentemente, 60 mais 60, 120, mais 75, 1,95 metros quadrados é a área a ser revestida por essa cerâmica que está na letra E. Observe uns detalhes muito interessantes nessa questão, do seguinte, ela poderia ainda colocar assim, então quantas cerâmicas serão utilizadas? Tipo assim, as cerâmicas terão a dimensão de 0,02, seriam ladrilhos. Quantos ladrilhos seriam possíveis de ser colocados? Ele poderia muito bem colocar essa informação a mais, que você precisaria fazer o que no final? Uma pequena divisão. Nesse caso ele não precisou disso, mas era muito possível. Espero que tenham gostado e sobretudo entendido. Compartilhem, participem das nossas aulas, peçam a minha ajuda, mandem mensagem. Até a próxima e tchau.